Fala galera, beleza? Guimané na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje vamos resolver o nosso quarto exercício, trabalhando aqui com o circuitinho elétrico RLC de segunda ordem. E esse exercício vem praticamente na mesma linha do exercício da aula passada, onde nós calculamos expressões temporais. E aqui não vai ser diferente, nós também vamos calcular uma expressão temporal. Muito bem, o exercício para você que quer acompanhar pelo livro é o exercício 8.17 lá do Alexander Sadico. E ele fala basicamente o seguinte pra gente. Olha, eu tenho um circuito, esse circuito tem uma chave, tem duas posições possíveis para essa chave, que ele chamou ali de posições A e B. A chave vai mudar da posição A para a posição B em t igual a zero. Com base nisso, determine a expressão temporal V de t, onde V de t aqui é a tensão no capacitor, para t maior do que zero. É isso que ele está me pedindo, pessoal. E aí, já de cara, assim como no exercício anterior, eu afirmo que isso aí é um probleminha de um circuito RLC série sem fontes. Por quê? De novo respondendo. Simples. A referência do circuito RLC série sem fontes se dá para o momento em que nós estamos calculando a tensão ou corrente, a grandeza aí que ele está nos pedindo. Como nós estamos fazendo um cálculo dessa expressão temporal aí para t maior do que zero, é necessário avaliar como o circuito está, qual é o estado do circuito para t maior do que zero. Qual é o estado, pessoal? Dá uma olhadinha, ó. Essa chave ela vai mudar de posição em t igual a zero, então para t maior do que zero, ela vem da posição A para a posição B. Vamos preencher aqui para você, ó, da posição A para a posição B. Pessoal, se ela está na posição B, a posição A da chave aqui, ó, ficou em aberto, ou seja, desconectamos essa fonte de corrente e esse resistor de 4 ohms, conforme vocês estão vendo aqui, e o circuito resultante, obviamente, virou um circuito RLC série e sem fontes. Essa é a referência, por isso que isso aí é um probleminha de um circuito RLC série sem fontes. E mais um comentário antes da gente começar, pessoal, é o seguinte, eu sei que ele pediu a tensão elétrica no capacitor, tudo bem. No entanto, em um circuito RLC série, sem fontes ou com fontes, enfim, não importa muito, a grande sacada é você calcular a corrente que está passando por todos os bipolos do circuito. Dá uma olhadinha, ó. Vamos imaginar, vou até colocar aquela... Deixa eu voltar aqui rapidinho, colocar a posição da chave. Imaginem que a chave aqui passou já para a posição B, ali, ó, deixa eu preencher em azul para você identificar, e aí o circuito mudou para essa posição. Pessoal, naturalmente surge uma corrente aqui, não surge? E é essa corrente que nós vamos buscar primeiro, antes da tensão no capacitor. Porque a grande chave de cálculo, dos cálculos de para circuitos RLC série, é você sair em busca dessa corrente. Ela é a grande chave do problema. Da mesma forma que se for um circuito RLC paralelo, a chave você calcular, a grande chave, né, a grande saída do exercício é você calcular a tensão elétrica que é comum em todos os bipolos do circuito. Aqui nós vamos em busca da corrente. E você pode me perguntar, ah Guilherme, mas dá para você calcular a tensão diretamente aqui? A resposta é sim, só que eu acho mais didático e mais lógico a gente sair em busca da corrente, porque a corrente é a chave. A corrente passa por todos os bipolos do circuito, por todos os elementos aqui, RLC, e aí calculando a corrente fica tranquilo por análise de malhas aqui, análise de circuitos de uma maneira geral, a gente ir em busca da grandeza que ele está nos procurando, que ele está nos pedindo, né, que nós estamos procurando. Fechou, pessoal? Ideia dada e agora vamos fazer as nossas análises. Está aqui o meu circuito e a primeira coisa que eu tenho que pensar é fazer uma análise em t igual a zero menos. Por quê? Porque é necessário conhecer as condições iniciais dos nossos elementos acumuladores de energia. E eu tenho dois, circuito elétrico de segunda ordem, obviamente, circuito RLC de segunda ordem, eu tenho dois elementos acumuladores de energia. Eu tenho um capacitor, cuja expressão aí é a tensão, lembra? Capacitor está relacionado com tensão, e tem uma outra grandeza que não foi representada no circuito, só que você tem que saber isso de cara, que é com relação ao indutor. Eu preciso conhecer quem é a corrente elétrica que está passando aqui pelo indutor, senão eu não resolvo esse problema. Eu vou colocar ela aqui como um I de t. Tá aqui, pessoal, que é, por sinal, a grandeza que nós vamos sair atrás, né? A primeira grandeza, que é esse I de t que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos fazer as nossas análises agora, começando pela análise em t igual a zero menos. Qual que é a ideia? Em t igual a zero menos, a chave, eu não coloquei A e B aqui, posso colocar A e B rapidinho, ó. A primeira posição aqui é a posição A e a segunda posição é a posição B. Deixa eu só confirmar se era isso mesmo, eu acabei não colocando. Isso, exatamente isso mesmo, pessoal. Então vamos lá. Na primeira posição, em t igual a zero menos, que é um pouquinho antes de t igual a zero, a chave estava na posição A. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou até fazer um tracejado azul
um pouquinho mais espesso só para a gente identificar. Pronto, estamos aqui na posição A e automaticamente você já tem que ver que essa posição B aqui com esse resistor que está em aberto, isso aqui não vai fazer a mínima relevância para o nosso circuito. Pessoal, vou apagar simplesmente e o circuito está nesse estado. Pessoal, fazer essa análise é um tanto tranquilo. Por quê? Porque aqui a gente vai assumir, o exercício não falou nada, mas nós vamos assumir que já passou muito tempo desde que o circuito estava nesse estado, o circuito entra em regime permanente, como a fonte que está alimentando o circuito é uma fonte contínua, o circuito entra em regime permanente de corrente contínua. E aí eu pergunto para você, como se comportam os nossos elementos acumuladores de energia em regime permanente de corrente contínua? O indutor, ele se comporta como um curto-circuito, vamos ligar aqui no lugar do indutor um fiozinho, e o capacitor exatamente o contrário, ele se comporta como um circuito aberto. Vamos fazer exatamente isso aqui agora. E quais são as grandezas que nós estamos procurando? Nós estamos procurando primeiro a corrente que está passando pelo indutor no instante 0-, que por sinal é igual no instante 0+, toda aquela história, e além disso, a tensão que está caindo no capacitor também no instante 0-. Ambas as grandezas são muito fáceis de serem calculadas. E agora vamos começar pela corrente no indutor, que é bem simples, né, pessoal? O indutor está em série com o capacitor. O capacitor abriu o circuito, virou lá um circuito aberto. Qual que é a corrente que está circulando por esse ramo do circuito aqui, ó? É fácil. Se a corrente, se o capacitor abriu o circuito, obviamente essa corrente ela vale 0 amperes. Ó, a primeira grandeza já foi mais do que calculada aqui pra gente. O que mais, pessoal? O que mais que eu posso tirar disso? Olha que fácil, ó. Eu tenho uma fonte de corrente. Se essa fonte de corrente que está chegando nesse nozinho aqui, ó, no nozinho superior do circuito, está chegando 5 amperes pelo lado esquerdo do circuito, e para o lado direito, vou fazer em rosa aqui, ó, para a posição da chave A, eu vou da posição A da chave, eu vou até apagar esse A aqui para não confundir. Se está vindo 0 amperes para cá, do lado direito, a pergunta é, quanto de corrente está descendo para esse resistor de 4 ohms? Muito simples, né, pessoal? Os 5 amperes aqui descem em sua totalidade para o resistor de 4 ohms. E daí? E daí que é o seguinte, notem que esse comportamento dos elementos acumuladores de energia, em especial o indutor, acabou colocando o capacitor, entre aspas, em paralelo com o resistor de 4 ohms. Ou seja, como que eu vou buscar essa tensão inicial no capacitor, pessoal? É simples, em uma associação em paralelo, a tensão é igual. Portanto, a tensão no capacitor é exatamente igual à tensão no resistor de 4 ohms. E aí fica muito fácil calcular essa tensão, porque eu já tenho a corrente que está passando por esse resistor, eu tenho o valor da resistência, basta multiplicar usando aí a lei de Ohm. V 0-, portanto, vale quanto? 4 vezes 5, que é igual a 20 volts. E tá aí, pessoal. Corrente inicial no indutor 0 amperes, tensão inicial no capacitor 20 volts. 4 vezes 5. Tudo bem? Beleza, essa é a parte mais fácil do problema. E agora vamos para a parte mais chata, que é fazer análise para t maior do que 0, né, pessoal? Para t maior do que 0, a chave muda de posição. Então, como é que vai ficar o nosso circuito? Ó, vou pegar a chave aqui, vou apagar a chavezinha, vou trocar apenas a posição que era para a posição B. Eu não representei de novo aí as posições A e B, mas acho que dá para entender o que está acontecendo, né, pessoal? Muito bem, ó, tá ali o nosso segundo cenário. Vejam que o que aconteceu aqui, pessoal? Esse resistor e a fonte foram desconectados do circuito. Ambos foram desconectados do circuito. Então, se eles foram desconectados, para não confundir vossas cabecinhas, vamos apagá-los. E esse é o circuito resultante para a nossa querida análise em t igual a 0 mais para frente, né? T maior do que 0, se a gente puder falar dessa forma. Ok, pessoal, e para não confundir a nossa cabeça, qual que é a nossa análise? Lembra que eu falei para vocês no comecinho? Nós não vamos em busca dessa tensão aqui no capacitor. Nós vamos em busca da corrente que está circulando pelo circuito. Então tá aqui, ó, corrente que está circulando pelo circuito, o I de T, que por sinal é a corrente que está passando pelo indutor. Isso é importante deixar claro, por quê? Porque nós vamos usar a condição inicial que nós encontramos lá, né? Lembra? O I no instante 0- é exatamente com relação a essa expressão temporal aqui. Por quê? Porque o I, se você olhar ali em cima, ó, é exatamente a corrente, era exatamente a corrente que estava passando pelo indutor. Então esse I de T aqui é de fato a corrente que está passando pelo indutor do nosso circuito RLC série. E agora, como é um circuito RLC série sem fontes, eu já conheço os valores de alfa e ômega 0, o coeficiente de amortecimento e a frequência natural não amortecida ou frequência de ressonância. Perfeito, pessoal? Vamos lá, vamos em busca desses valores então. Ó. Quem que é o alfa para um circuito série? O alfa vale R sobre 2L,
fazendo os cálculos. Eu já tenho esses cálculos aqui para não dificultar e não perder tanto tempo, né, pessoal? Isso aqui vai dar 10. Isso aqui é 10. Vamos colocar aqui rapidão. Ó. 10 dividido por 0,25 vezes 2, que dá meio. 10 dividido por meio fica fácil. Isso aqui dá 20. 20 o quê? 20 Nepers por segundo. Nepers ou Neper, né? Nunca sei como é que fala isso aqui. Mas tudo bem. Nepers por segundo. E o ômega zero? O ômega zero é igualmente fácil. Tem uma formulinha já pronta para que nós possamos utilizá-la sem ter que ficar calculando a equação diferencial. O ômega zero para um circuito RLC série é dado por 1 dividido pela raiz de L vezes C. E se você fizer esse cálculo, pode fazer aí, né, a indutância vale 0,25 Henry, a capacitância 0,04 Farad, conforme está indicado ali. Se você fizer esse valor, né, esse cálculo direitinho, você vai chegar em 10. Esse é o resultado, pessoal. 10 o quê? 10 radianos por segundo. Aí o ômega zero adquire a unidade da frequência angular, que é o ômega, né, radianos por segundo. Aí já é mais comum lá do que com relação ao Neper por segundo. Tá bom? Ok. Temos aí alfa e ômega zero. Qual que é o caso? O caso aqui, claramente, vocês estão vendo, né? 20 é maior do que 10. Então, alfa maior do que ômega zero. Nós estamos, portanto, no primeiro caso que nós avaliamos, que é o caso sobreamortecido. Eu vou escrever aqui sobre e você completa aí no seu caderno. Ó. Vou colocar aqui sobre e você completa sobre amortecido, tá, pessoal? Esse é o primeiro caso. E qual é o tipo de solução da nossa expressãozinha temporal? Para o caso sobreamortecido, nós temos esse padrãozinho de resposta. A corrente I de T, ela vai ser dada pela seguinte expressão. Ó, vai anotando no seu caderno. A1 vezes E elevado a S1 vezes T, mais A2 vezes E elevado a S2 vezes T. Prontinho. Esse é o padrão da solução, dado, obviamente, em amperes. Quem que nós temos que calcular? Nós temos que calcular S1 e S2. Como é que eu calculo S1 e S2? Vamos colocar aqui embaixo. Ó. S1 vai ser igual... Aqui é tranquilo, só pegar aquelas expressõezinhas matemáticas que nós fizemos aí com muito sofrimento, né, pessoal? Tem muitas aulas aí a respeito desses assuntos. Então, o S1 é dado por menos alfa. Vamos escrever aqui, ó. Menos alfa mais raiz quadrada. Vou escrever aqui. Aí peço só um pouquinho da paciência de vocês. Então é menos alfa mais raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero elevado ao quadrado. E o S2 é praticamente a mesma ideia, né, pessoal? Vou trazer o alfa, o S1 aqui um pouquinho para a esquerda. E aí a gente completa com o S2 aqui, ó. Só vou dar um copy-paste para copiá-los mais uma vez. Então o S2 é só trocar o sinal da raiz. O S2 é menos alfa menos essa raiz quadrada. Eu coloquei em vermelho para a gente identificar. Pessoal, aqui não tem muito segredo, é só fazer os cálculos, pega um Excel aí na calculadora, enfim, faça os cálculos e você vai chegar exatamente nesses dois valores aqui. Ó. O S1 não vai dar número inteiro, infelizmente, né? Não vai dar um número quebrado feio aqui. Ó. Deu menos 2,67, vamos escrever aqui, ó, menos 2,67. A unidade dessa porcaria é Nepers por segundo também. E o S2 deu menos 37, um pouquinho maior, bem maior, aliás, menos 37,32. Vamos escrever aqui, ó, menos 37,32 também Nepers por segundo. Beleza? É isso, pessoal. Ok, agora, o que mais que eu tenho que fazer? É só jogar na formulinha dali de cima, né? Vamos até copiar a formulinha. Não custa nada aqui, ó, sendo bastante preguiçoso, vamos copiar essas expressõezinhas aqui, ó. Vou trocar o S1 e o S2 pelos seus respectivos valores. Vamos fazer exatamente isso. Então, ó, o S1 deu menos 2,67, aqui em cima no exponencial, ó, menos 2,67 vezes o tempo, e o S2 deu menos, vamos escrever aqui, ó, menos 37,32 vezes o tempo. E pronto, essa é a nossa expressãozinha temporal. Posso dar resposta sim? Obviamente que não. Se o seu professor, se você der essa resposta sim numa prova, obviamente seu professor vai tirar aí grande parte da sua questão. Por quê? Porque falta calcular essas duas constantes. Essas duas constantes, A1 e A2, são determinadas a partir das condições iniciais do nosso circuito. E eu preciso de duas informações. A realidade é essa. Uma informação com relação à função. Essa informação da função eu já tenho, que é essa informação aqui, ó, o I de zero, que é a corrente inicial lá no indutor, que valia 0 amperes.
Perfeito, essa informação eu já possuo. E eu também preciso de uma informação com relação à derivada dessa função. Em outras palavras, eu preciso dessa informação aqui, pessoal. Eu preciso de uma informação dessa a respeito disso aqui, ó. A derivada da função, sendo até mais específico, calculada no instante 0+. Então eu preciso do DI dt calculado no instante 0+. Essa informação, aqui na verdade é uma nova equação que nós vamos ter, né? Daqui, a primeira expressãozinha, a primeira informação vai nos dar uma equação. O que eu vou fazer? Eu pego essa informaçãozinha aqui e substituo na expressão que vocês estão vendo ali em cima, trocando o tempo por zero e igualando a expressão por zero. E a segunda equação sai exatamente dessa nova informação que nós vamos obter. Essa derivada é um número, sai do circuito. Nós vamos fazer uma análise daqui a pouquinho do circuito avaliado em t igual a 0+. E o lado direito dessa expressão aqui, ó, porque aqui é uma expressãozinha matemática, né? O que você vai ter que fazer? Você vai pegar a expressão I de t, você vai derivar essa expressão, deriva a expressão do I de t e faz o tempo valer zero nessa derivada. E aí é o lado direito dessa expressãozinha aqui. E é fácil, né, pessoal? Dá para fazer de cabeça. Eu tenho aulas gravadas para explicar como é que faz essa derivada e tudo mais. Isso complica um pouquinho mais nos casos 2 e 3, que é o caso do amortecimento crítico e o sugamortecido, que é de fato bem mais complicado. Nesse caso, no caso sobreamortecido, que é o caso 1 que a gente costuma analisar, é mais fácil de derivar. Então dá para derivar isso aqui facilmente. Ó. A derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da exponencial é a exponencial vezes a derivada do expoente, aqui pela regrinha da cadeia. Portanto, essa derivada aqui, avaliada em t igual a zero, já substituindo o tempo por zero, fazendo aí um pouquinho mais rápido, vai dar exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui vai dar menos 2,67, vamos escrever aqui, ó, 67, que bom que não deu 69, né? Porque sempre dá o bendito 69. Menos 2,67 vezes A1, menos agora o próximo termo, ó, que é 37, vamos escrever aqui, ó, 37,32 vezes quem? Vezes A2. Prontinho. Estão aqui as nossas duas informações. O que está faltando, pessoal? Está faltando completar essa segunda expressão e nós vamos precisar desse termo aqui. Ó. Esse termo é um número que nós vamos tirar lá da análise do circuito. Para isso, vamos pegar o nosso querido circuito. Cadê o circuito? Voltando aqui, eu vou copiar ele aqui e colar na próxima página. E agora nós vamos fazer uma análise em t igual a 0+. E por que essa análise é necessária? Exatamente para calcular o termo daquela derivada. E aqui o que eu costumo sempre falar, pessoal, eu costumo sempre dizer o seguinte, é como se eu estivesse tirando uma foto do circuito. Bati uma foto do circuito exatamente nesse instante, em t igual a 0+. E aí como é que eu encontro esse circuito? É muito simples. Primeira coisa, indutor não permite variações abruptas de corrente, capacitor não permite variações abruptas de tensão. No momento da foto, deixa eu apagar o I de t aqui, ó, porque agora a gente está no instante 0+. No momento da foto, a corrente que estava circulando pelo indutor valia 0 amperes, que é a condição inicial. Lembra? I no instante 0- é igual a I no instante 0+? Pois é, está aí 0 amperes. E a tensão que está caindo no capacitor nesse instante valia exatamente os 20 volts. Acho que era 20 volts, a gente pode até voltar para ver ali em cima. Eu não me recordo se era 20 ou 24, deixa eu ver. 20 volts, está aqui, ó, 20 volts. Beleza, então a tensão inicial no capacitor era de 20 volts. O que eu preciso, qual que é a informação que eu preciso tirar do circuito para calcular aquele termo da derivada? Ela é simples, ela é a tensão elétrica que está caindo no indutor. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a relação constitutiva do indutor. No indutor, V é igual a L dI dt, não é? A expressãozinha lá, a lei de Ohm, entre aspas, do indutor. Pois é, com base nisso, nessa expressão aparece a derivada da corrente com relação ao tempo, aí eu isolo essa derivada e substituo lá em cima na expressãozinha. Então vamos por partes aqui, pessoal. Vamos calcular a tensão elétrica que está caindo no indutor. Eu vou chamar de VL aqui, calculada no instante 0+. Muito bem, pessoal. Mais uma coisinha que eu tenho que notar é a seguinte, é a tensão elétrica que está caindo no resistor nesse instante. E não é difícil de enxergar que essa tensão elétrica vale zero. Por que ela vale zero? Porque nesse instante a corrente elétrica que está circulando pelo circuito é zero. E pela lei de Ohm, a tensão elétrica no resistor de 10 ohms vale 0 volts. E agora basta aplicar lei das malhas para encontrar o VL no instante 0+. Eu vou partir do ponto rosa ali do circuito, ó, vou percorrer essa malha no sentido horário e vamos calcular essa tensão. Começando, isso aqui vai dar menos VL, vamos escrever bem bonitinho aqui, pessoal, VL no instante 0+,
menos 20, que é a tensão inicial ali no capacitor, no instante 0 mais, menos 0, vou colocar o 0 só para mostrar que o resistor está ali, e isso aqui é igual a 0. Daqui, claramente, nós tiramos que o VL no instante 0 mais, isso aqui é igual a menos 20 volts. Prontinho, pessoal. Mais do que calculado aí pra gente. Ok, agora eu lembro da relaçãozinha constitutiva no nosso querido indutor. No indutor, V é igual a L dI dt. O que vale por um instante geral também vale por um instante 0 menos, obviamente. 0 menos não, né? 0 mais. Eu estou com menos na cabeça, mas se eu falar menos, me desculpem. Aqui a gente está no instante 0 mais, tá, pessoal? Então, ó, VL no instante 0 mais. Isso aqui, por definição, é L, que é a indutância, vezes a derivada da corrente. Então, é dI dt, avaliada também no instante 0 mais. Vamos colocar aqui, ó, I no instante 0 mais. E agora fica tranquilo, né, pessoal? Basta isolar a derivada. Tá aqui a nossa querida derivada, ó. Vamos isolar a derivada aqui. Isolando a derivada, é só passar o L dividindo. Nós temos que a derivada no instante 0 mais vale a tensão no indutor. Vou fazer bem bonitinho aqui, ó. A tensão no indutor avaliada no instante 0 mais, dividido pela própria indutância. E aí, basta substituir os nossos valores, né, pessoal? Não tem muito segredo, não. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar menos 20. Então, isso aqui é menos 20 dividido por quanto? Dividido por 0,25, é isso? Então, menos 20 dividido por 0,25. Isso aqui vai dar 40 dividido por meio, dá 80, né? Dá menos 80, aliás. Vamos colocar ali embaixo. Então, isso aqui dá menos 80. Vamos escrever, ó, menos 80. Menos 80 o quê, pessoal? Menos 80 amperes por segundo, porque é a derivada da corrente com relação ao tempo. Isso aqui dá menos 80 amperes por segundo. Pronto. Esse é o valor da derivada. Voltando agora no circuito, quer ver? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pegar essas expressões, deixa eu ver, vou copiar tudo isso aqui agora. Peço só um pouquinho da paciência de vocês e vamos voltar na próxima expressão aqui, ó. Muito bem, vamos voltar para cá. E agora, de fato, eu tenho as duas equações aqui, as nossas duas equações. A primeira equação já está mais do que concluída. Daqui a pouquinho é só substituir. Inclusive, a gente já pode fazer isso agora. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Usando a expressãozinha da condição inicial, simples como vocês estão vendo, o que eu vou fazer? Eu vou, na expressãozinha da corrente aqui em cima, eu vou igualar ela a zero. Então vai ficar zero é igual, que é o valor aqui que vocês estão vendo. E aí eu troco o tempo por zero. Trocando o tempo por zero nessa expressão, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. A1 mais A2 é igual a zero. É isso. Ponto final. Essa é a primeira equação com relação às constantes. E a segunda é um pouco mais chata. Esse número aqui, ó, que nós acabamos de encontrar, vale menos 80. Lembra disso? Então daqui eu vou colocar aqui menos 80. Vou colocar bem grandão aqui, ó. Menos 80 é exatamente igual à expressão que está aqui, ó. Copiando ela mais uma vez. Pessoal, fácil. Duas incógnitas, duas equações. Ó. Eu tenho aqui a segunda equação e a primeira equação que está ali em vermelho. Eu já fiz esse cálculo, é extremamente simples, né, pessoal? Só usar a substituição simples aí de uma equação na outra. Você pode fazer aí que você vai chegar exatamente nesses valores aqui, ó. A1 e A2. Vamos colocar esses valores já diretamente. A1 e A2, quanto que dá isso aqui? Deixa eu ver. A1 deu menos 2,31. Isso aqui é aproximado, tá certo? E o A2 deu mais 2,31. Esses são os valores de A1 e A2. Completando a nossa expressãozinha temporal, a nossa equação, como é que ela ficou? Ela ficou assim, ó. Vamos colocar aqui a expressão temporal da corrente. Ela deu A1, vamos escrever, ó. Então é A1, que é menos 2,31, vezes o exponencial de S1, né? S1 dava menos 2, deixa eu ver quanto aqui, 2,67. Então, S1 aqui, 2,67 vezes o tempo, mais A2, o A2 é mais 2,31, vezes o exponencial de menos 37 alguma coisa, menos 37,32 vezes o tempo. Isso aqui. Pronto, isso aqui é dado em amperes para T maior do que zero. Beleza, pessoal, aqui, ó, isso aqui não é o nosso objetivo, só lembrando, calculamos a corrente que está passando pelo circuito e não a tensão no capacitor. Agora a gente tem que voltar para o circuito. Deixa eu pegar o circuito aqui para T maior do que zero. Vamos pegar o circuitinho aqui, vou dar um copy-paste nesse circuito e vamos finalizar a nossa análise conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu pegar aqui rapidamente, pego o nosso circuito e agora qual que é o objetivo? Ó, calculamos a corrente I de T. Não calculamos? Tá aí, calculamos a corrente I de T. O que está faltando a gente calcular para a gente fechar o nosso probleminha? Está faltando a gente calcular a tensão elétrica
no capacitor. E tem algumas formas de se fazer isso. A primeira, que eu vou falar aqui, não custa nada falar para vocês, eu não gosto de fazer dessa forma, mas eu tenho que falar isso para vocês. Que é com relação, ó, dá uma olhada, ó, a corrente I de T é a corrente que está passando pelo capacitor. Eu posso usar a própria relação constitutiva do capacitor, I é igual a C dt, I é igual a C dV dt, portanto, né, e isolar a tensão elétrica em função da corrente. Vai dar uma integral, não é muito legal de fazer, com certeza, a integral. O que eu curto fazer? Agora a segunda opção, que é a opção que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer uma análise de malhas aqui nesse circuito, ou aplicar simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões. Como é que eu faço isso? Eu descubro quem é a tensão que está caindo no resistor, a tensão que está caindo no indutor, que é mais fácil de fazer, né? Uma derivada e não uma integral, e aí eu aplico a lei das malhas e resolvo o meu problema. Pessoal, eu vou montar o circuito aqui para vocês, o circo, vou armar o circo e vocês finalizam, tentem resolver, é bem importante. Vamos lá, pessoal, o que eu vou precisar? Ó? Seguindo aí as nossas convenções, eu vou chamar de VL de T, tá aqui, ó, VL de T, a tensão elétrica que está caindo no indutor, e no resistor eu vou chamar essa tensão elétrica de VR de T. Vamos escrever aqui, ó, VR de T. Por lei das malhas, basta aplicar aí a lei das malhas para você encontrar todo esse problema. Quem é VL de T, pessoal? VL de T, vamos escrever aqui, ó. O VL de T, vamos escrever o VL de T. O VL de T é igual a L vezes DI dt, não é? Então por que é isso? Porque I de T não é a corrente que está passando pelo indutor? Pois é. Eu já tenho a expressão da corrente. Vocês estão vendo aí em cima, ó, essa expressão gigantesca que nós acabamos de mostrar, que está ali em cima, ó, menos 2,31 e vocês estão vendo tudo aí. Beleza? Se eu tenho a corrente, quem que é a tensão? A tensão é a indutância vezes a derivada da corrente. E aí não tem jeito, é trabalho braçal mesmo, tem que resolver, tem que calcular a derivada e fazer essa continha. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quem é a tensão elétrica VR de T, que é a tensão que está caindo no resistor de 10 ohms? Por lei de Ohm, é muito fácil. Vamos escrever, ó. Então, o VR de T, quanto que vale o VR de T, pessoal? O VR de T é igual à resistência, que vale 10, vezes a corrente. Quem que é a corrente? A corrente é o I de T. Lembrem-se que aqui sempre continuam valendo as leis famosas de circuitos, né? Não importa que as expressões temporais aqui, as expressões dependam do tempo. Continua valendo lei de Ohm, por exemplo, no resistor. Vocês estão vendo aqui, né? Ok. E com base nisso, agora eu já tenho VR e VL, tem que calcular isso aí, claro, né? Tem que multiplicar por 10, fazer todos esses cálculos. Agora, aplicando a lei das malhas nesse circuito, vamos sair daqui, ó, pontinho rosa, percorrendo o circuito no sentido horário. Vamos começar aí a analisar, ó. Eu tenho que VL, vamos escrever assim, né? Menos VL de T, então menos VL de T, sentido oposto, menos V de T, aplicando aí a lei das malhas, menos VR de T, que é a tensão no resistor. Nossa, estou com uma letra horrível aqui, ó. E isso aqui é igual a zero. Isolando o V de T, nós vamos chegar exatamente na expressãozinha que nós estamos interessados em calcular. Então, o V de T, ele dá o quê? Ele dá menos, eu posso colocar assim ainda, né? Menos, não, vou escrever do jeito que está, vai. Menos VL de T, menos VR de T. Então, o V de T, que é a expressão que ele está me pedindo para calcular, é dada simplesmente por essa relaçãozinha aqui, ó. E aí, pessoal, peço para vocês calcularem, é bem interessante até para vocês treinarem com relação a isso. O cálculo correto é exatamente esse aqui, ó. Só vou colocar a resposta e vocês comparem com o resultado que vocês chegarem aí. Então, ó, o V de T, ele dá 21,55. Pode fazer o cálculo que eu fiz aqui, né? Tô fazendo de propósito, obviamente, para vocês treinarem. Então, o V de T deu 21,55 vezes Z elevado a menos 2,67 vezes o tempo, vezes T, menos, isso aqui, menos 1,55 vezes o exponencial e elevado, né, a menos 37,32, e isso aqui vezes o tempo. E tudo isso aqui, agora nós estamos falando de uma tensão elétrica, isso aí é dado em volts, isso aqui é dado em volts, e se você quiser completar, como sempre, aí a cerejinha do bolo, coloca uma vírgula para T maior do que zero. Tá ali, ó, para T maior do que zero. É isso aí, você tem que chegar nesse resultado que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.